Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso sétimo encontro, que tem como tema perfeccionismo ou excelentismo. Meu nome é Marina Lúcia Nunes Diniz, eu sou psicóloga, mestre e doutoranda no PPG em Psicologia, Cognição e Comportamento da UFMG. Também sou pesquisadora no Laboratório Laves e estudo perfeccionismo desde a graduação. Sempre fico feliz de poder falar sobre esse tema que eu gosto bastante. Então, vamos lá. O que a gente já viu nos últimos encontros? Nos dois primeiros focaram no que é perfeccionismo. Depois disso, como me tornei perfeccionista, perfeccionismo nos relacionamentos interpessoais, perfeccionismo em saúde mental, perfeccionismo no ambiente acadêmico e agora, perfeccionismo versus excelentismo. Vamos lá. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Quantos caminhos existem para chegar no alto desempenho? Essa é uma pergunta complexa, né? Como que a gente começa a pensar isso? Mas a gente vai destrinchar essa pergunta aí. Mas quantos caminhos existem para chegar no alto desempenho? E, especialmente, o sofrimento mental é uma parada obrigatória? Para chegar no alto desempenho é preciso passar por sofrimento psicológico? Vou compartilhar com vocês uma reflexão que esses três pesquisadores compartilharam nesse artigo de opinião chamado Saúde Mental na Comunidade Matemática. Eles são. Todos eles passaram. Eu não tenho certeza se a Julia ainda está na pós-graduação, no momento em que ela escreveu, mas todos eles ou eram pós-graduandos ou tinham passado por essa experiência. E eles comentam uma coisa bastante interessante. Eles dizem assim: no nosso imaginário coletivo, frequentemente aquela pessoa que está no topo da hierarquia acadêmica na área da matemática é percebida, retratada, como estando experienciando sofrimento psicológico e ou uma pessoa que tem um transtorno mental, diagnóstico de um transtorno mental. E aí ele cita um caso, no texto ele cita o mesmo caso do Russell Crowe, no filme A Beautiful Mind, Uma Mente Brilhante, e comentam de pelo menos mais dois, o Kurt Gödel, que morreu de fome com medo de ser envenenado, e um outro, Alexander Grothendieck, que ficou isolado por mais de 2 décadas. Eu não tenho certeza se esses outros dois apareceram em filmes ou séries, mas o Russell Crowe, sim. E aí, eles entendem essa imagem como profundamente problemática, porque ela cria uma cultura onde o trabalho é intenso, exaustivo, muitas vezes realizado de maneira isolada, e aí, em especial, isso chama atenção para para pós-graduação, que frequentemente o trabalho do pós-graduando é isolado, com o sacrifício do bem-estar do sujeito, é elogiado, é reforçado, é visto como algo positivo, como um indicativo de que a pessoa teria potencial ou poderia vir a ser, ou um grande pesquisador na área da matemática. E aí, vocês concordam com essa reflexão? Vocês acham que, eu não sei quantos de vocês são da área da matemática, mas se essa não for a sua área, vocês concordam que vocês também veem isso na área de vocês? E se você é da área da matemática, você concorda que isso aparece frequentemente na área da matemática? Eles comentam, então o artigo tem algumas páginas, mas esse comentário continua, esse trechinho continua, e aí eu vou passar, mas deixei aqui por caso de alguém querer ver mais um pouquinho do que os autores comentam nesse artigo. E vamos lá, então. Perfeccionismo versus excelentismo. O termo excelentismo, eu não tenho certeza se a literatura brasileira fechou em excelentismo. Essa é uma tentativa de traduzir o que no inglês está sendo referenciado, entendido como excellencism. E aí eu não sei como que se a gente vai fechar, bater o martelo no excelentismo ou se vai ficar de uma outra maneira, mas eu vou apresentar uma definição e aí vai fazer sentido mesmo se esse termo vier a mudar um pouquinho no futuro. Uma maneira de pensar, então, aquela pergunta, quantos caminhos existem para o alto desempenho, é selecionar no que a gente vai prestar atenção para tentar responder essa pergunta. E aí vamos fazer o seguinte, vamos tentar pensar nas nossas crenças e nas nossas motivações. E quando a gente faz isso, a gente consegue visualizar dois grandes conjuntos de caminhos possíveis. E aí eu vou chamar esses dois conjuntos de caminhos possíveis do caminho do perfeccionismo e do caminho do excelentismo. E aí,
uma pergunta. Então, tentem pensar assim, só pelo nome, então, e pelo conhecimento que vocês adquiriram ao longo dos últimos encontros. Como que vocês iriam, quais seriam os palpites de vocês sobre o que caracteriza cada um desses dois caminhos? Tentem pensar, deem pausa no vídeo e tentem responder isso aí. Palpitem. O que caracterizaria cada um desses dois caminhos? Vamos lá, então. O caminho do perfeccionismo, olha só, ele envolveria uma motivação dependente de fatores externos, como, por exemplo, evitar consequências negativas, evitar punição e buscar recompensas. E ele é frequentemente associado a sentimentos de culpa, vergonha ou orgulho. E os objetivos eles tendem a ser altos, a gente está falando de alto desempenho, mas eles também tendem a ser irrealistas e muito rígidos. Já o caminho do excelentismo, ele é caracterizado por focar, perseguir uma atividade pelo desafio ou pela satisfação que a própria perseguição, que o próprio envolvimento naquela atividade traz. A atividade é vista como fazendo sentido, como integrada, como congruente com os valores, com as necessidades e com os objetivos do sujeito. Então, toda a atividade tende a ser experienciada como positiva, não só o momento em que se chega no final, não só a expectativa de que vai ser bom quando chegar naquele objetivo final, mas tem vários momentos, a atividade tende a ser, de maneira geral, positiva. E os objetivos eles tendem a ser altos também, né? Estamos falando de alto desempenho, mas eles também tendem a ser realistas e flexíveis. E aí, vocês conseguem pensar, depois dessa definição, vocês conseguem pensar em como que esses caminhos podem aparecer na pós-graduação em especial? Nós vamos ver exemplos, mas isso deu alguma luz, assim? Surgiu alguma ideia? Vocês pensaram em algum exemplo? Lembraram de alguma situação real ou fictícia que pudesse se encaixar em algum desses aí? Uma outra maneira de pensar sobre esses caminhos é focar em exemplos. Pensar em coisas que descrevem bem as pessoas que estão engajadas em cada um deles. E aí eu trouxe alguns exemplos. São frases que com as quais as pessoas que estão em cada um desses caminhos tenderiam a concordar com elas, tenderiam a se ver, a se identificar com elas. Então, como que vocês podem pensar cada uma delas? Assim, se alguém perguntasse assim, essa frase, quão bem essa frase te descreve? E aí pensem num contínuo para responder. Não me descreve nada, até o meio, me descreve mais ou menos, até o não me descreve muito bem. Então, assim, você tem o não me descreve em nada, passa pelo meio a meio e chega no sim, me descreve muito bem, extremamente bem. Então, quem está envolvido ou está perseguindo alto desempenho, passando pelo caminho do perfeccionismo, então essa pessoa tenderia a concordar com essas frases, tenderia a se identificar com essas frases. Sinto-me pressionado a fazer meu trabalho escolar de maneira perfeita. Então aí a gente percebe, aí também escrito o sentimento de pressão, a ideia de e que está associado, acho que é bem intuitivo, está associado a menos prazer, a menos sentimentos positivos. A pessoa está fazendo porque ela está sentindo pressão, se sentindo pressionada. Errar nas provas ou nos trabalhos escolares faz com que eu me sinta culpado. Aí, como a gente viu na descrição, frequentemente esse caminho está associado, ele vem junto com o sentimento de culpa. Tento me destacar porque quero que meus professores pensem bem de mim. Aqui a gente vê o foco na consequência, e não no que poderia ser todo o caminho que é prazeroso. Não me sentirei bem comigo mesmo, a menos que tenha um desempenho muito melhor do que a média. Então aqui a gente tem uma rigidez. Então a pessoa precisa de um desempenho muito melhor do que a média para se sentir bem consigo mesma. E também o sentimento de vergonha e de culpa associado. Fazer qualquer trabalho escolar que não seja de excelência me faz sentir um fracasso. De novo, sentimento de culpa, de vergonha. Tenho que me destacar nos trabalhos escolares porque não quero que as pessoas fiquem decepcionadas comigo. Então, culpa, vergonha, o foco na consequência, não em toda a atividade. As pessoas vão gostar mais de mim se eu tiver sucesso na escola. Então, aqui a busca pela recompensa, foco só no final, ao invés de aproveitar toda a atividade. E aqui exemplos do caminho do excelentismo. Eu estabeleço os mais altos padrões porque gosto de me desafiar. Então aqui a gente tem uma descrição
que diz do prazer da atividade inteira e não o foco na consequência, no final. Tento me destacar na escola porque quero aprender. Então, a atividade por ela mesma é prazerosa. Aprender por si só é prazeroso. Não me esforçar para dar o meu melhor iria contra quem eu sou. E aqui a gente tem a atividade sendo percebida como integrada àquele sujeito. Então faz parte de quem ele é. Não é porque eu vou sentir culpa ou deixar de sentir culpa, porque eu vou sentir vergonha ou não, porque no final eu vou receber a recompensa X, as pessoas vão gostar de mim. É porque faz parte de quem eu sou, faz sentido. É assim que eu tendo a funcionar. E isso, quando a gente entende isso de uma maneira que não seja extremamente rígida, pode ser bem bacana, bastante pode estar associado, pode vir junto com sentimentos positivos, com algo que é gostoso. Tento fazer meu trabalho perfeitamente porque gosto de testar meus limites. Então, é prazeroso, a atividade é prazerosa. Quero alcançar metas extremamente altas porque isso faz parte de quem eu sou. De novo aqui a identificação, faz parte de quem eu sou, é como eu me vejo, não é só porque no final pode vir ou não uma recompensa. É porque eu tendo a agir sim, congruente com quem eu sou, com os meus valores, com os meus objetivos. E aí, essas frases fazem sentido para vocês, para a experiência de vocês? Vocês se identificam com alguma delas? Se sim, em qual nível? Porque não precisa ser uma identificação extremamente. Não existe só aquela identificação, nossa, isso me descreve perfeitamente. Pode ser algo assim, nossa, isso me descreve bem algumas vezes. Isso também é uma maneira de identificar, de se ver nessas experiências. E aí, como é que é isso para vocês? E a gente chega então ao final, que é pensar as consequências. Assim, esses caminhos eles têm consequências diferentes, eles estão associados a desfechos diferentes. E sim, né, sim, eles estão. Talvez já seja intuitivo para vocês pensar quais seriam esses desfechos e diferenciais entre esses dois caminhos. Então, mas a gente tem pesquisas, nós temos pesquisas mostrando que o caminho do perfeccionismo é associado a mais frequente autodepreciação. Então, o que seria autodepreciação? Seria se pensar de maneira muito negativa e dizer coisas negativas e ser extremamente crítico de si mesmo. Isso vem junto com sentimentos negativos. Então, culpa, vergonha, tristeza. O caminho do excelentismo ele associado a mais frequentes sentimentos de satisfação consigo mesmo, então de se sentir bem consigo mesmo. E ele também é associado a gerar mais soluções para problemas e também soluções mais originais. E aqui a gente tem uma descrição dos resultados de um estudo longitudinal que coletou dados em 4 momentos. Os autores estavam interessados em investigar justamente as consequências diferentes desses dois caminhos, se é que elas existiam, né, se é que elas iriam existir. E aí, então, eles encontraram que o caminho do excelentismo estava associado a uma espiral ascendente no desenvolvimento acadêmico. Então, a pessoa tenderia a seguir no caminho acadêmico e a crescer, e a se desenvolver ali. E ao passo em que o caminho do perfeccionismo estava associado a uma espiral descendente. Então, a pessoa tenderia a não seguir no caminho acadêmico e não perseguir isso daí. E os autores concluíram que, no geral, os resultados do estudo, que envolveu uma parte longitudinal, mostraram que o perfeccionismo, o caminho aqui do perfeccionismo, então, ou ele não contribuiria, então, em algumas das medidas que eles utilizaram, não contribuiu, ou quando ele não contribuía para desfechos positivos, para consequências positivas, ele contribuía para consequências, para desfechos negativos, ele era prejudicial. Então, esses caminhos, eles têm sim, as pesquisas mostram que eles têm sim consequências negativas, eles estão associados a desfechos diferentes. E, bem, então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês sobre o perfeccionismo e o excelentismo. Espero que vocês tenham gostado desse tema, espero que ele possa ajudar vocês a pensar um pouquinho melhor a posse, a relação da posse com o perfeccionismo.
E, bem, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. A gente se vê no nosso próximo encontro. Um grande abraço.